Hoje é um dia histórico para nós, né? Pena que com o templo vazio, né? Pena que dessa ou nessa circunstância. Mas a gente vem aprendendo com o Senhor. Há uma lição muito séria que diz: em tudo dai graças. Será que o Senhor já não nos preparava para esse tempo, para esse momento? Não é verdade? Então receba aí diretamente de Blumenau meu abraço, meu carinho, que o Senhor lhe abençoe de uma maneira muito especial. E falo mais pertinho aqui também. Que bom que você está ligado aí pelas redes sociais. Pegue nota, por gentileza, desse dia 5 de abril de 2020, o primeiro culto transmitido direto do altar. Eu já fiz algumas transmissões de minha sala, aqui e ali e acolá, mas pregando, trazendo o recado e trazendo em formato de culto, este é o primeiro. E louvado seja o nome do Senhor por isso. E você observa aí ao longe que nós estamos vivendo esta fé da Semana Santa. Eu seria um pastor muito desatualizado se eu deixasse passar esse momento tão santo na fé cristã, não é verdade? Nós somos chamados cristãos porque nós seguimos os ensinamentos de Cristo. Então, se essa semana agora é chamada Semana Santa, é a semana em que nós nos posicionamos e falamos a respeito da paixão de Cristo, não pode ficar e passar batido de forma alguma, tá bom? Eu vou agora, nesse instante, trazer o recado sagrado. Eu agradeço o apoio, porque nos bastidores, não é só o pastor Sodré aqui, com o microfone falando. Nos bastidores tem alguém colaborando no áudio, tem alguém colaborando no vídeo, assim como tinha alguém colaborando aqui nos instrumentos, e assim como tem ali ao longe a obreira Kátia favorecendo também algumas necessidades. Glória a Deus por este e por aquele que o Senhor tem nos dado como braços nesta cidade, para que o trabalho seja feito. Hoje eu quero lhe trazer um recado, e o recado é sobre a história da rainha Esther. É claro que eu vou me comportar para não querer ler toda a história de Esther. Vai ter um certo ponto que eu vou resumir um tanto, para ficar um pouco mais dinâmico aqui o nosso encontro. Mas a Bíblia diz nas primeiras páginas, nos primeiros capítulos, sobre a história de Esther, o livro de Esther, de que ela era uma moça judia e que ela entrou no palácio real de uma forma um tanto inusitada, porque de acordo com o livro sagrado, nos primeiros versos, a rainha, a esposa do rei Assuero, era uma moça chamada Vaste. Mas teve um dia, sabe-se lá por qual razão, ela desprezou a ordem do rei. O rei tinha pedido que ela fosse até a sua presença, em uma festa que ele tinha organizado, e o pedido do rei era que a rainha dançasse para alegrar seus amigos. Olhe só. Mas por alguma razão, que não é a nossa mensagem de hoje, teve um dia que a rainha fez o rei passar feio, porque a rainha bateu o pé, falou não vou, não vou, não vou, e de fato não foi. O rei, é claro, destituiu a rainha da sua posição, da sua autoridade, e procurou então uma outra moça para substituí-la. Resumindo toda essa parte de introdução, Deus deu graça para uma moça chamada Esther. Ela substituiu a rainha Vaste, que foi então deposta, foi removida do seu cargo. Eu não quero entrar em pormenores do porquê a Vaste não atendeu o pedido do rei, não quero entrar em pormenores do porquê que ela desonrou o rei. De fato, deve ter sido muito desagradável, falando da função do rei, porque o rei tem uma palavra de autoridade. Há textos bíblicos que diz que o rei fala e não pode voltar atrás. A Bíblia fala também no livro de Daniel a respeito dessas coisas. O rei falou, a palavra de rei, como se diz no ditado, ela não volta atrás. Coisa séria, não é? E algumas pessoas vacinaram o rei, dizendo: rei, não deixe isso acontecer.
porque daqui a pouco ninguém mais vai respeitar os maridos. Daqui a pouco as mulheres vão ganhar aí uma força muito grande que não vão mais respeitar seus maridos. Vão dizer, se a mulher não respeita nenhum rei, veja lá, então não te respeito também, meu marido. Aí isso mexeu no ego, mexeu no brio deste rei, que ele então a destituiu. E a sorte, por assim dizer, caiu a sorte, a oportunidade para uma moça chamada Esther. Mas a leitura de hoje, eu estou resumindo aí o capítulo 1, 2 e 3, a leitura de hoje vai para o capítulo 4. Vamos lá? O capítulo é o 4, o verso é 11. Nós estamos hoje, como eu já falei, estreando o culto online do altar. Ao menos domingo, permitindo Deus, a minha ideia é que o culto nosso online seja transmitido do altar. E nos próximos dias a gente acrescenta recurso de Bíblia e outros mais. Mas é até bom, né, desenferrujar. Pega a sua Bíblia aí, crente, pegue aí, cristão, seja no celular ou seja física, e vamos lá anotando e aprendendo muitas coisas. E se pode, compartilha para que outros ouçam esse recado nesse dia tão memorável para nós. Esther 4, verso 11, diz que mesmo esta rainha ou esta moça chamada Esther, se preparando para assumir esse reinado, se preparando para ser uma excelente rainha, inclusive ela se preparou com orações, jejuns, se preparou também com ornamentos, se preparou também com perfumes, assim como a nação hoje mais cedo entrou também numa consagração séria em favor da nossa nação e do mundo. A rainha Esther também tinha algumas regras. Olha o que diz o verso 11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei, para chegar até a sua presença. Então perceba que toda essa história da rainha Esther, toda essa oportunidade dela um dia ser rainha, toda essa oportunidade dela um dia estar próximo do rei, mesmo tendo essa proximidade, existiam algumas regras. Não é bagunçado assim você acessar a presença do rei. Não era bagunçado assim você chegar em aspas chutando a porta, ô seu rei, me atenda. Claro que não. Hoje em dia, numa empresa muito bem estruturada, já não é assim. Se você quer falar com o diretor, sei lá das quantas, normalmente você passa pelo seu secretariado e o secretariado marca na agenda para que assim atenda ou não a sua solicitação. É dessa forma. Veja lá o rei, num período de monarquia muito acirrada. Talvez para nós brasileiros não seja tão forte entender a monarquia, porque nós vivemos o sistema presidencialista. Mas a monarquia era assim, o rei mandou, água parou, não tinha a quem recorrer. E a rainha disse, olha, tem 30 dias que eu não acesso a presença do rei. E existe uma regra muito séria, que se alguém se aventurar de ir ao rei, se ele não for bem-vindo, se ele, porventura, não for bem recebido pelo rei, se o rei não estender sobre a vida dele o cetro, pois eu digo para vocês que essa pessoa tem uma sentença de morte. Que coisa séria, não é? E nesse momento histórico, diz a Bíblia que o povo judeu estava sendo perseguido, que o povo de Deus estava vivendo um momento de muita perseguição, e perseguição até para o assunto morte. Não é de hoje que o povo de Deus viveu
crises, perseguições e situações difíceis. E eu quero alegrar teu coração desde já, que em todas as situações difíceis, o povo de Deus no final cresceu outro tanto. Eu quero aproveitar e falar até aqui, mais pertinho de você. Eu quero dizer pela fé, de que este momento também que o país vive, que as nações vivem, pela fé, nós sairemos dele mais forte. Sairemos ainda mais forte, em nome de Jesus. E quando eu digo isso, eu não estou falando apenas da Internacional da Graça. Não estou falando de religião, nem de igreja. Eu estou falando nós, cada um de nós, que o Senhor nos dê estrutura espiritual para os combates que estamos enfrentando e para os combates que ainda enfrentaremos. Então, a rainha Esté foi procurada numa ideia de, já que você agora tem acesso ao rei, já que agora você está perto do rei, mesmo que existam estas regras, leve a nossa situação ao rei. Diga ao rei a situação que seu povo está vivendo. Porque, rainha Esté, verso 13 e 14, se você se calar, lendo 14, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecerá. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Entenda, amigo, que lição seríssima. A Esther, ela foi escolhida a nova rainha. Existiam regulamentos, regras para acessar a presença do rei. Mas foi dito para a rainha Esté, Esté, duas coisas eu quero que você entenda. Não é à toa você estar aí agora. É para este tempo que Deus colocou você aí. Sabe o que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando que para cada tempo, Deus tem as suas respostas. E para aquele tempo, a rainha Esté seria um instrumento de Deus para abençoar o seu povo. Hoje em dia, com os cultos proibidos publicamente, hoje em dia nós estamos usando também uma ferramenta para este tempo, que é a internet. Aqui em nossa igreja em Blumenau, nós já estávamos organizando algumas coisas sobre cultos online antes da quarentena. E eu, na minha humilde imaginação, eu pensava de ter um momento assim, saudoso, de celebração, e com membros dentro da igreja, para a gente poder viver este momento. Olha que beleza, estamos e tal. Mas será que não era já Deus lá atrás, conduzindo isto ou aquilo para este tempo? Entende o que estamos falando? Pois, amigo, até as circunstâncias que fogem do nosso controle, Deus tem as respostas para este tempo. Que Ele te ilumine em todas elas. E foi dito, se você não agir, rainha, não fique triste não. Deus nos dará livramento de outra parte. Se você que é resposta de Deus para este tempo se calar, tem problema não, o evangelho continua igual. Tem problema não, a vida seguirá igual. Você que perderá a oportunidade de, neste tempo, ser resposta de Deus na vida de alguém. Privilégio você poder ser um instrumento na mão de Deus, ser resposta de oração para alguém. Que bonito, hein? Ó Deus, que eu possa ser uma resposta de oração para alguém neste tempo, que esta igreja, que os membros, que os obreiros, que a equipe, possa ser também resposta de oração para tantos neste tempo. É a nossa oração. Aí, prosseguindo outro tanto, diz a Bíblia no verso 15, 16 e 17, que a Esther, ela fez o que a nação brasileira convocou hoje mais cedo. Nos versos 16 e 17, diz a Bíblia que ela se preparou para um grande jejum. Ela entrou num jejum muito sério, pelo menos 3 dias,
ela não comeu nem de dia nem de noite. Tanto a rainha quanto todas as moças que trabalhavam com ela se prepararam para ir à presença do rei. E é esse o título que eu batizo a nossa mensagem de hoje. Acessando, indo até a presença do rei. A Esther não foi de qualquer modo. Assim como nós hoje, eu não quero que você entenda o rei do fulano e de ciclano, não. Hoje eu estou falando é do rei dos reis. A Esther, ela se preparou, ela se posicionou para poder chegar até o rei. Orando, jejuando, se consagrando, e resumo da história que nem é a ênfase de hoje. Terminado o período dela de preparação, ela foi até o rei. Que bonito. Essa história é linda. Eu já estou no capítulo 5, no verso 1, 2, 3 e 4. O rei viu a Esther ao longe, e o que ela fez? O que precisava ser feito para que ela então não morresse? O rei estendeu o cetro em sua direção. Como quem diz, você é bem-vinda, Esther. Entre. Olha que lindo no capítulo 5. Olha que lindo no versículo 3. O que diz a Bíblia? Então, o rei lhe disse, que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Olha o que ele diz. Se você está lendo, leia daí comigo. Vamos. Até metade do reino se te dará. Que fenomenal! Olha como valeu a pena a Esther se consagrar, buscar a Deus, o favor de Deus, para que Deus desse graça para ela diante do rei. Amigo empresário, amigo vendedor, amigo autônomo, amigo que tem uma causa na justiça, eu já falei uma vez e eu vou repetir. Se você ainda não tem o nome do juiz, se você ainda não tem o nome daquela pessoa que tem o poder de carimbar teu currículo dizendo contratado, se você ainda não tem o nome deste ou daquele que tem autoridade de assinar algum assunto em teu favor, me perdoe a ousadia uma hora dessa. Você está perdendo tempo. Você já devia ter um nome detalhado, e olha lá se o nome completo da autoridade, ou deste ou daquele, que tem ali uma resposta, que tem autoridade para lhe dar uma resposta de alguma natureza. A oração pelo juiz que está com o teu processo, já era para estar sendo feita há muito tempo. Que oração, pastor? É aquela oração, Senhor, me dê graça diante do juiz. Senhor, me dê graça diante disso ou daquilo. Ou vai ver você que está em uma bateria de exames, o corpo enfraquecido, adoecido, talvez por esta peste que vem assolando, ou por qualquer outra, já era para você ter um nome até da equipe que está diante do acompanhamento de saúde que você está fazendo, o doutor, enfermeiro, seus ajudantes, e você mandando bênção. Senhor, eu abençoo a equipe médica, eu abençoo o doutor fulano, me dê graça diante dele, me dê. Você está com a tua pastinha de vendas? E você, certamente, como um bom vendedor, você organiza teu roteiro. Não é porque você é vendedor externo que você agora vai deixar a tua agenda lá, vão ter bagunçada? É claro que não. Eu lembro, eu já me aventurei na área de vendas, você sai da sua base, mas você sai com o seu dia planejado, com raríssimas exceções que algo pode mudar. Mas você já sai, X horas atendo fulano, Y hora eu atendo Beltrano e tal. Aqueles nomes já tem de ser assunto teu de oração. Senhor, são esses nomes aqui, me dê graça quando eu chegar diante deles. Oh, Senhor, me dê graça e tal. Faça isso e você verá muita coisa bonita acontecer. Vai guardando as lições.
Então a Esté se preparou para aquele momento. Eu quero aqui falar de mais perto. Você já viu aqui o nosso cenário falando sobre a Semana Santa. Alcançar o favor do rei Assuero já foi uma festa para o povo de Deus. O final da história foi fantástico, porque aquela vitória que Deus deu através da vida da rainha Esté é uma festa que o povo judeu comemora até hoje, a festa de Purim. É uma celebração até hoje, a vitória que Deus deu para o povo judeu naquele tempo. Alcançar o favor do rei Assuero já foi maravilhoso. Mas não é do Assuero que eu quero falar, não. O Assuero já morreu já. Não é dele que eu quero falar, não. Amigo, eu quero que você alcance o favor do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Não que entraremos agora só em pedentina, Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá. Não, não é isso. Mais do que isso, que você alcance a graça aos olhos do Rei dos Reis. Quando Cristo saiu das águas do batismo, ouviu-se uma voz que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. E veio o Espírito Santo em forma de pomba e pousou sobre ele. Olha que lindo, amigo! O que será que temos feito para alcançar o favor do rei? Nessa época, tinha todas essas regras. Não era qualquer um que se achegava, não. Pastor Sodré, no dia de hoje, como que faz para eu me achegar à presença do rei? Eu vou resumir um pouquinho a história. Merecia a gente até estender outro tanto só sobre a rainha Esté. Mas hoje, a Bíblia diz que há um caminho, que há um mediador entre Deus e o homem. E este mediador chama-se Cristo Jesus. Pois eu me aproximo da cruz mais uma vez, é exatamente o Cristo, o nosso mediador, para acessar a presença do Rei, a presença de Deus, as respostas celestiais, o recurso celestial. Assim acessamos a sala real. Eu não sei o que você passa, não sei o que você vive, mas eu sei que há muitas pessoas vivendo pânico. Eu sei que não deve ter uma só família que não tenha tocado no assunto dinheiro nesses dias de quarentena. Por mais tranquilo economicamente que seja, com certeza, num momento familiar, conversando, quem sabe, os pais, tocaram no assunto finanças. Eu imagino que na maior parte do país, já está pelo menos 15 dias com tudo paralisado. Olha a situação que vivemos. As próprias igrejas, pelo menos também 15 dias. Está sendo um tanto desafiador para nós pastores e também para os membros, é claro, não é? Que aí os encontros cessaram, públicos, né? E estamos tão somente pela internet. E eu mando bênção para você, viu, cristão? Que Deus te abençoe a acessar o favor do Rei. Mesmo neste período em que você talvez olha de um lado e olha para o outro, não tem a casa de oração para congregar, mas você tem um canal aberto junto à sala real. Está aberto. Os céus estão abertos para mim e para você. Pastor Sodré, e o que é necessário eu fazer? Claro, eu poderia falar sobre santificação? Poderia. Diz a Bíblia que sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu poderia dizer sobre aprofundar nos assuntos espirituais? Poderia. A Bíblia diz a respeito dos dons ministeriais. A Bíblia diz sobre o fluir do Espírito Santo, os frutos do Espírito. Poderia falar isso tudo? Poderia. Mas pastor, quanto é que eu pago? Como alguém um dia já perguntou. Como é que eu pago para ter este dom?
Ô amigo, na verdade isso aí é tão caro que você não teria dinheiro para pagar. Mas isso aí é tão caro que ninguém poderia pagar. A Bíblia fala a respeito da parábola do credor incompassivo. Alguém que devia um tanto, que foi perdoado, mas tinha alguém que devia a ele, e ele foi lá e não quis perdoar. Isso ali era uma lição bíblica de Jesus para nós, de que o valor que nós devíamos pagar, nós não tínhamos recurso para isso. Foi muito caro, é muito caro, e nenhum de nós, o mais almofadinha e correto, e politicamente correto, não tem dinheiro que pague esse débito todo que ficou. E como é que faremos, pastor? Eu me aproximo de novo da cruz. Foi muito caro, mas já está pago. Já foi pago. E através da obra de Cristo no Calvário, você pode acessar de volta o trono real. Que o Senhor fale ainda mais ao seu coração. Eu poderia falar tanto, como por exemplo Eclesiastes 8:3, a Bíblia diz: não te apresses a sair da presença do rei. Uma vez aprendendo essa lição, não saia da presença do rei, não. O rei tem muito mais do que nós mesmos possamos oferecer. E tudo o que recebemos é graça, é favor não merecido. E glória a Deus por isso. Posso ouvir o seu amém? Dê seu amém daí. Temos um ou outro daqui glorificando amém junto, reforçando o teu coro daí. Que bonito. Então, assim como a rainha Esther conseguiu a graça de chegar ao rei, você percebe que eu não estou dando ênfase nem para o final da história de Esther. Eu estou pegando esse texto emprestado para você compreender que nós também não tínhamos qualificação alguma para chegar diante do rei. Mas essa qualificação é dada quando nós reconhecemos a obra de Cristo na cruz. E glória a Deus por isso. Amém? Bom, alguns recados últimos já para a gente finalizar o nosso encontro em oração. Bom, se fosse tempo normal, nossos cultos aqui na igreja não falharia na Sexta-feira Santa, que é a Sexta-feira da Paixão de Cristo, e também muito menos falharia no domingo de Páscoa, que também é chamado Domingo da Ressurreição. Nenhum nem outro nós falharíamos, mas hipótese alguma. Porém, todavia, no entanto, se nada mudar, será a primeira vez na história, eu acho que das igrejas, passarmos a Quaresma, passarmos a Semana Santa, passarmos a Sexta-feira da Paixão de Cristo, Sábado de Aleluia, Domingo da Ressurreição, com a igreja impedida de celebrar os seus cultos. Será inédito, está sendo inédito. E eu preparei, e o meu desejo é que não sejamos comprometidos em nosso devocional a Deus em razão desses momentos que nós estamos vivendo. Deixa eu lhe mostrar. Nós temos aqui em nossa igreja o que eu chamo do pedido aos pés da cruz. Este encarte que você vê aqui no detalhe, e dentro dele tem esse espaço que será os nossos pedidos de oração. Será o nosso clamor, será a nossa oração ao Senhor aos pés da cruz na Sexta-feira Santa. As coisas mudando ou não, nós faremos o nosso culto online e se até lá tivermos novidade, presencial, se não, tão somente online. Por isso que você me vê aqui neste altar com esta grande cruz, porque nós já estamos vivendo esta fé da Semana Santa. E vai ser lindo toda a vida. E esse encarte já é um encarte que a nossa igreja produz há algum tempo, e eu pedi para a equipe deixar tudo pronto para esta Semana Santa.
como estamos impedidos do culto pessoal presencial, eu já pedi em horário comercial para que esse encarte fique disponível na vidraça principal da igreja. Se porventura você quer participar da fé, mesmo sem ter contato com pessoas, você poderá fazer isso. Você na vidraça principal, você verá que o seu kit já vai estar preparado. Claro, gratuitamente, é claro. Vai estar preparado. Você veio, passou pelo mercado que tem no entorno da igreja, você passa na frente da vidraça e leva o seu pedido da cruz, o seu kit da Semana Santa. Dentro, eu ainda deixei um ou outro presente, como uma forma carinhosa por esse mês de abril, esse mês tão sagrado na fé cristã. Agora, em relação aos pedidos, gostaria muito que todos participassem. Se você mora no entorno, se você, porventura, saindo de casa, passar pela rua da igreja, que é a Rua Amazonas, se você, porventura, no entorno estiver fazendo suas compras, que está perfeitamente permitido isso, você, então, passa rapidamente pela vidraça principal da igreja e leva o seu pedido igual. Gostaria muito que você os preparasse e que os trouxesse antes da Sexta-feira Santa, que será a sexta próxima agora, dia 10. Porque o nosso encontro, o nosso culto online da Sexta Santa, não será esse horário como agora. Será às 2h da tarde. Porque, de acordo com o livro sagrado, a hora nona foi a hora em que Cristo entregou o Espírito dele a Deus. Foi a hora que alguém diz a hora da misericórdia. E a hora nona, trazendo para o nosso relógio, significa 3h da tarde. Então entenda bem para não fazer errado. Às 2h da tarde, nós teremos o nosso encontro, teremos o nosso culto. E então, às 3h, eu estarei num clamor muito grande aos pés da cruz, com os seus pedidos que certamente já estarão prontos e já estarão em minhas mãos. Tudo bem? Simples assim. Os recados principais valem a quem é de Blumenau, não é? Quem é de Blumenau, do entorno a Blumenau, poderá resgatar perfeitamente e participar comigo dessa grande corrente de fé e de oração. Tudo bem? Lembro também que a nossa igreja começou uma ação da solidariedade, porque infelizmente neste tempo de crise, infelizmente neste tempo de proibição ao trabalho, muitas pessoas estão com a vida financeira comprometida. Então, se porventura você desejar participar desta brincadeira séria, que é fazer o bem, estender a mão a quem precisa do mantimento, de uma cesta básica, de algo parecido, pois você pode tanto entregá-los na nossa igreja, dessa forma também, muito objetiva. Passando por aqui, você deixa ou você resgata e você vai ser ajudado por um grupo que ama a Jesus, independente das paredes, disso e daquilo, né? Já tem famílias beneficiadas por isso e glória a Deus por todas essas coisas. Não é verdade? Outro assunto importante, já estou pela reta final, eu não sei se o YouTube voltou. Voltou o YouTube? Então o YouTube não quis voltar, não voltou? Que pena, hein? Então avise os amigos do YouTube o link do Facebook, por gentileza. Depois a gente precisa entender o que se passa lá. E um outro assunto importante para completar o nosso culto de hoje é sobre o domingo de Páscoa, que para nós chamamos principalmente do domingo da ressurreição. Em nossa igreja, em dias normais, seria a nossa Santa Ceia do Senhor, que é o segundo domingo do mês. Em nossa igreja, todo segundo domingo do mês é a Santa Ceia. E nós vamos viver esta fé neste domingo agora. Pastor, de que modo? Pois então, eu quero muito que sejamos sim obedientes às ordens, e estamos sendo, mesmo que em aspas, impedidos de cultuar fisicamente, presencialmente, mas eu quero muito que você não perca a sua devoção a Deus. Se nada mudar, vai ouvindo. Se nada mudar, o que nós faremos?
teremos sim, domingo que vem, que já será Páscoa, o nosso culto deste altar às 8 horas da noite, como foi hoje, 8 horas da noite. E neste culto, nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. Se porventura você precisa de ajuda na preparação dos elementos, a equipe, sabe, está tão disponível para trabalhar para Deus, que não quer enferrujar nada, ficará em posição de drive-thru, como já falei, e você no passar pela Rua Amazonas, no sábado, ou no domingo, ao longo do dia, você vai poder levar os elementos para você cear conosco, online, no domingo, às 8 horas da noite. Entendeu isso? Espero que não esteja sendo confuso. Então vamos lá. Domingo que vem é a Santa Ceia. Na Santa Ceia nós temos os elementos, o cálice contendo o suco da uva e o pão que representa o corpo de Cristo. Então, nós deixaremos disponível ao longo do dia inteiro, sem aglomeração, sem horário certo para vir, estaremos, de forma que você passando pela igreja, não precisa nem entrar, você passando pela igreja, você leva o elemento, leva o pão, leva o cálice, e os mantém contigo, não sei ainda, porque nós vamos cear juntos no domingo que vem, às 8 horas da noite. Tudo bem? Se porventura você desejar já vir e levar para a esposa, levar para o filho, levar para um vizinho, não tem problema não. É até legal que facilita para aquele que porventura terá dificuldade de passar pelo bairro da igreja, que é Garcia. Entendido? Agora, se de tudo um ou outro já tem facilidade nisso, aí eu vou copiar a fala do missionário. Aí você prepara o cálice em sua casa, prepara o pão em sua casa e esteja de novo ligado aqui na nossa conexão, seja por essa ou por aquela rede social. Espero que nenhuma caia domingo que vem. E nós então vamos cear à distância. Vai ser inédito, viu? Vai ser inédito. Mas a gente vai aprender muito com esse momento que estamos vivendo. Entendido? Lá no Facebook, entendido, amigos? Entendido assim? Passe essa mensagem a quem não me ouviu falar. Se você não faz parte da minha lista de amigos no WhatsApp, quero muito que você faça parte. Vai aparecer aí na tela o número WhatsApp pastoral, aqui, Pastor Sodré e equipe de Blumenau. Aí você adiciona esse número que vai aparecer aí, ou já está aparecendo, de modo que você salva na agenda, escreva para esse número aí no WhatsApp, e você já vai ser adicionado à minha lista de amigos e saberá de todos os passos e decisões que tomarmos ao longo desses dias. Outro último assunto, já estou pelo final, acredite, outro último assunto, é de que ao longo agora dessa próxima semana, aquele que é membro da igreja, escreva correndo para esse número aí do WhatsApp, porque haverá uma transmissão exclusiva aos membros desta igreja ao longo de toda essa Semana Santa. Ali por volta do meio-dia. É uma bênção extra apenas para os membros da igreja. Aos demais não membros, apenas simpatizantes ou coisa do tipo, o nosso próximo encontro será na quarta-feira, às 5 horas da tarde. Eu vou pregar um tanto a respeito da paixão de Cristo, a caminhada de Cristo até o Calvário. Às sexta-feira próxima, lembre-se que o horário não é 5, o horário será 2 horas da tarde. Me perdoe ser assim maçante nisso, porque é a oportunidade que eu tenho de falar com os nossos amigos, né? Então eu quero que todos entendam sem erro. E se houver dúvida, anota esse número aí que aparece na sua tela, que é o WhatsApp pastoral de Blumenau. Qualquer dúvida, a igreja abriu, já pode ir, não pode ir, e que dia que eu posso ir, e quero levar cesta, essas dúvidas todas que vêm surgindo, você tira por esse número que aparece na sua tela. Tudo bem? Entendido tudo? Vamos orar? Pois vamos. Se você pode, da onde está, com muita reverência a Deus, nós vamos orar. E eu vou completar a nossa transmissão falando com Deus.
Vejo muitos interagindo e escrevendo ali pela rede social. Que o Senhor nos abençoe de maneira sobrenatural. E avisa, por gentileza, lá os do YouTube, que a transmissão continua por aqui e a oração também. Fecha os olhos, ministro, louve dali com seus dedos, para a gente orar, falar com Deus neste momento. Ó Senhor, nós aprendemos na nossa lição de hoje, de que a rainha Esther era uma resposta para aquele tempo. Nos dê, Senhor, as respostas para este tempo que nós estamos vivendo. Quem sabe alguém, Senhor, ainda está em busca de respostas, de porquês, com muitas dúvidas, com muita confusão de alma, confusão de mente, pensando o que farei, por onde vou começar. Quem sabe tenso com o fator financeiro, talvez tenso porque algum familiar está isolado, porque foi vitimado por este vírus maldito, ou quem sabe apenas em quarentena, e alguém até cheio de medo e pânico, porque infelizmente é esse desfavor que alguns jornalistas têm feito, colocar medo, colocar medo. Meu Deus, eu invisto agora este tempo juntos, e oramos, Senhor, pela paz. Nunca foi tão atual a saudação de Cristo. Ele dizia: paz seja convosco. Traga paz, Senhor, ao coração aflito. Traga paz, Senhor, ao coração atribulado por tantos assuntos, meu Pai. Atribulado pela falta do dinheiro, atribulado pela falta de mantimento, atribulado, Senhor, por uma dor, por uma doença, pelo desemprego. Já é sabido de que algumas empresas não suportaram tanto tempo assim fechadas, e já é notícia desse ou daquele tomando decisão de demissão, Senhor. Oh meu Deus, ajude-nos, ó Pai. Olha para nós com teu olhar de amor, inclina-te para nós, Senhor, estenda o cetro em direção a cada um de nós, estenda o cetro, Senhor. Tenha misericórdia de nós, brasileiros, tenha misericórdia dos nossos amigos fora do Brasil, Itália, China, Alemanha, Portugal e tantos outros países que estão tão vitimados, ó Deus, por esta praga. Meu Deus, olha para nós com teu olhar de amor. Oh meu Deus, permita-nos acessar a sala real, permita-nos acessar o trono, ó Deus, através do novo e vivo caminho preparado por Cristo Jesus no Calvário, o novo e vivo caminho, e entremos por ele com ousadia, e entremos por ele com ousadia. Oh Senhor, eu vou mandando bênção, eu vou mandando bênção em nome de Jesus. Eu vou mandando bênção em nome de Jesus. Que a graça de Deus te alcance, que a graça de Deus te alcance, que a graça de Deus alcance sua casa, sua família, alcance sua vida financeira, que não lhe falte a força, a fé, a saúde, o recurso, que nada falte. A irmã Manu vai se preparando ao último louvor, porque dele para ele são todas as coisas, assim nós cremos. Oh meu Deus, responda a oração do teu servo, responda, meu Deus, a oração deste pai de família, que clama, Senhor, o teu favor, que se vê constrangido de não ter o dinheiro para levar comida para dentro de casa. Responda, Senhor, como disse Elias um dia, em que clamava ao Senhor, naquele dia que ele desafiou Baal, ele disse: responda
responda no Senhor, responda, para que todos saibam que o Senhor é Deus. Já nos preparando para esta Semana Santa, me prostro, clamo, oro, atenda, Senhor, a nossa voz, estenda, Senhor, o teu cetro sobre nós, tenha misericórdia de nós, Senhor, ilumina a nossa vida e o nosso caminho, ajuda-nos, Senhor, a passar por este momento, e lá na frente, com a tua bênção, nós vamos dar glórias, vamos louvar seu nome. Quem sabe contaremos aos nossos netos, bisnetos ou filhos, de que um dia passamos por isso, e eles ficarão muito assustados. É mesmo? E nós diremos, pois é. Mas Deus esteve conosco todo o tempo. Mas Deus nos manteve de pé, Ele foi misericordioso, Ele estendeu o cetro para nós, para o seu pai, para a sua mãe. Vai tornar um testemunho lindo, em nome de Jesus. Meu Senhor, eu consagro já os vários kits preparados para esta Semana Santa. Os vários, ó Deus, que já estão preparados, que estarão disponíveis a partir de amanhã. E eu repito, aquele que não quer nenhum contato, vai ficar do lado externo da vidraça principal, é passar e levar. Meu Deus, mas é uma bênção que Ele vai levar. É aquele toque sagrado, meu Deus, porque não podemos dizer que nada aconteceu. E nesse período de comoção, de Semana Santa, ainda mais aflora o grande amor que Deus teve e tem por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Domingo próximo subirei outra vez neste altar, quer dizer, sexta próxima, que será sexta-feira santa, o dia que pelo nosso calendário celebramos o dia em que Cristo foi ao Calvário, e aquele dia foi o dia que o cetro pôde ser estendido em nosso favor. Foi por causa da obra de Cristo na cruz. Obrigado, Senhor, não merecíamos não, por isso falamos que é graça. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Aleluia. Oh, glória. E você diga graças a Deus. Graças a Deus. Amigo, eu estou caminhando para o final do nosso encontro de hoje. Irmã Manu, obrigado outra vez. Jesus te abençoe. Obreiro Paulo, obrigado igual. Que o Senhor abençoe. Qualquer recado da nossa igreja em Blumenau, você consegue a partir do número que eu já dei algumas vezes. Se você ainda não tem, anote por gentileza, quero que você tenha. Qualquer informação, eu não quero que esse período de quarentena seja um período para dispersar o povo de Deus e para que seja um pretexto em que o maligno deixa cada um perdido e sem saber para onde vai. Ninguém está perdido, não. Esta igreja tem pastor, esta igreja tem a direção do Espírito Santo, e qualquer notícia nova, eu exclusivamente entrego aos meus amigos do WhatsApp. Um culto que eu vou transmitir mais cedo, um culto que eu vou transmitir mais tarde, um recado de extrema urgência, uma agenda desta igreja, ou uma convocação para oração igual a de hoje, ou o caso do ato de fé, do kit da Semana Santa. Essas informações todas você sabe de primeira mão através da nossa lista de amigos do WhatsApp. Você já anotou o número? Já estou terminando. É só você anotar aí, por favor, tá bom? Já está o número na tela, mantenha ele um tanto para aquele que ainda não pôde anotar. Explico para aquele que não domina essa arte aí de WhatsApp e outros mais.
você adiciona na tua agenda esse número, escreva para o WhatsApp, simplesmente, eu quero fazer parte, eu quero, ou só eu quero, pronto. Você já vai ser adicionado na minha lista de amigos. Se possível, escreva de qual lugar, de qual cidade você está falando. Pode ser que eu esteja falando a Blumenau, pode ser que eu esteja falando para um outro país. Aí você, por gentileza, acrescente essa informação. E por fim, esta igreja está participando também de uma ação da solidariedade. Você que deseja doar, ou você que precisa de ajuda, escreva para esse mesmo número que eu já lhe dei, tá bom? Amigos, Deus abençoe, dia bom para nós, que o Senhor permita que tenhamos notícias boas em breve, mas falando de hoje, dia 5 de abril, são essas ordens recebidas, nós cultuamos de forma online, e o kit da Semana Santa estará disponível, repito, mesmo sem culto, mesmo sem aglomerações, em horário comercial, passou pela rua da igreja, você, vou dar uma encostada aqui, você já leva o seu e vai participar da fé junto conosco de igual modo, tá bom? Deus te abençoe, tchau, tchau.